Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Bem, neste vídeo eu quero falar desse trabalho aí, de suplementação de creatina para mulheres, né, para a saúde das mulheres, uma perspectiva do ciclo de vida. É um artigo bem bacana, bem interessante, porque ele aponta diversos aspectos próprios da fisiologia da mulher que permitem a gente entender que talvez a forma da mulher usar creatina e os motivos que levem ela a usar creatina são diferentes do homem. É óbvio que aquela parte da força, potência e tal continua, mas em função basicamente das mudanças hormonais que a mulher tem ao longo ali do ciclo menstrual, da gravidez, da menopausa, a creatina pode ter outros aspectos bastante interessantes, que é o que se fala nesse trabalho. Então, achei bastante interessante para a gente conversar aqui. Bem, aqui é, no Abs, né? No Abs que já vai dando algumas informações que eu separei e eu já vou falando para adiantar aí o processo. Bem, evidência que o uso da suplementação é maior à medida que as mulheres aumentam a educação, inclusive a creatina. E aí que é bastante interessante, ele fala que a mulher costuma ter de 70 a 80% da creatina que os homens possuem no corpo. Mas presta atenção numa coisa aí, né? Esse 70, 80% da creatina que a mulher tem no corpo, em função dela provavelmente ter, elas, né, terem menos massa muscular total. Porém, ali na frente ele fala em algum momento ali, elas, a autora que fala, né? Eu não sei se o Darren aí foi um rapaz, o último autor, mas esses autores falam que a mulher aparentemente tem cerca de 10% a mais de creatina intramuscular. Ou seja, olha só, o total de creatina é menor porque tem menos massa muscular. Mas, quando você vê por massa, relativamente à massa muscular, considera o conteúdo intramuscular, aparentemente a mulher tem cerca até de 10% a mais. Daí o fato que talvez a mulher precise suplementar com um pouco mais, tá? Já é uma pista aí pra gente, né? Então ele, no abstract mesmo, assim como também fala, devido às mudanças hormonais ao longo da vida, né? E que isso tem implicações na cinética, na ressíntese da creatina fosfato, a suplementação pode ser importante para a mulher ao longo da vida em vários períodos, como questão da menstruação, da gravidez, do pós-parto, durante e após a menopausa, tá? Então, eh, algumas informações aí interessantes, vamos ver o que ele fala aqui a partir da introdução, né? Então, claro, ele fala, o propósito dessa revisão, uma revisão relativa, é destacar o uso da creatina por mulheres ao longo do ciclo da vida, com ênfase particular no desempenho, composição corporal, humor e estratégia de dosagem. Bem, como eu falei, né, o uso do suplemento parece aumentar nas mulheres à medida que aumenta a escolaridade e à medida que as mulheres vão ficando mais velhas, tá? E aí, ele fala da creatina fosfato, né, que ela fornece energia lá no sistema anaeróbio, né, lá no sistema anaeróbio alático, mas também uma coisa que a gente fala menos é que geralmente a ressíntese de creatina, quando a creatina libera a energia da reação da ligação do fosfato dela para o ADP, para manter o ciclo ATP-ADP, ela tem um papel de buffer, né, de ela tampona hidrogênio, então ajuda a gente a manter o pH intracelular também. Então, creatina fosfato, energia direta ali da reação da creatina quinase para o ATP, mas também tamponando o hidrogênio que é produzido ali na situação. Aí eles falam também que o cérebro, né, tem o encéfalo, né, tem ali concentrações notáveis de creatina, e aí garantir, garantir a função dos neurônios. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, né? E aí eles falam, os autores, olha, apesar de décadas de estudos sobre creatina, pouco se sabe, pouco se tem estudos de creatina com mulheres, tá? Então, é, e aí interessante que outra coisa que ele fala, começa a diferenciar homem e mulher. Por exemplo, ele fala assim, ó, diferente do homens, né, a creatina poderia diminuir a oxidação de aminoácidos e a degradação de proteínas após exercício, porque nos homens se tem mostrado que essas situações estão menos ativas do que na mulher, por exemplo, em certas fases do ciclo que eu vou falar para vocês. Então a creatina poderia ajudar, por exemplo, na fase lútea, lá onde a mulher aparentemente está com uma oxidação de proteína aumentada, então a creatina poderia ter um efeito para tamponar isso. Eles vão falar, né? Então, a literatura existente sugere que a taxa de risco-benefício é muito favorável ao risco e que a creatina pode trazer benefícios metabólicos, hormonais e neurológicos para as mulheres, né? Então, aí elas começam a falar assim, ó, a creatina e a homeostase ao longo do ciclo da vida, né?
Então, as mulheres têm os vários estágios. Então, uma primeira coisa que eles falam que é bastante importante estar ligado a esse gráfico aqui, ó, a atividade da creatina quinase através do ciclo menstrual, mostrando que a creatina, o metabolismo da creatina como um todo, pode ser influenciado, por exemplo, por hormônios como estrogênios, né, tem uma relação muito grande. Então, ele fala assim que a mudança de vários estágios da creatina no ciclo menstrual anda muito com os hormônios, principalmente o estrogênio. Então, ele fala assim, ó, quais coisas que os estrogênios podem aumentar? O estrógeno, por exemplo. Síntese endógena, o transporte, a atividade da creatina quinase, como está aí nesse gráfico, né? A biodisponibilidade, por exemplo, né? Então, olha aqui, por exemplo, aqui, ó, se você for ver, o ciclo menstrual, aqui ele está dando um ciclo menstrual padrão de 28 dias, os primeiros 14 dias consistem na fase folicular, os outros 14 dias na fase lútea, no 14º dia tem ovulação. Então, olha o que você tem aqui, ó. E essa aqui é a atividade da creatina quinase, olha. Olha como a atividade da creatina quinase anda bonitinha com o padrão de estrógeno. São 3 estrogênios, né, na verdade. E aí, então, mas ele está falando mais de estrógeno, mas tudo bem. São os 3 estrógenos, estrona, estriona, estriol. Estrona, estriol, estradiol, né? E aí, a gente fala estrogênios às vezes, né? São esses 3, tá? Então, olha aqui o aumento aqui, ó. Então, nesse modelo, a cinética da creatina quinase, através do ciclo menstrual, né? Então, aqui eles falam aqui, ó, concentração de estrogênio, ó como ela mexe direitinho, e ó como a creatina quinase vai junto. Você vê aqui que na linha pontilhada, a progesterona já não tem uma influência tão grande. Então, aí ele começa a falar isso, né? E aí, por exemplo, a expressão da enzima, que chama arginina glicina aminotransferase, AGAT, que é a enzima passo limitante para ter a síntese de creatina, ela é muito influenciada pelo estrogênio, né? E que a creatina sérica do estrogênio, ela está significativamente elevada durante o ciclo menstrual, comparando aos anos antes quer dizer, aqui na verdade, assim, a partir do momento que a mulher começa a menstruar, a atividade da creatina quinase aumenta muito em relação aos anos antes dela ter entrado no ciclo menstrual, antes dela ter apresentado a menarca, né? E aí, tanto com a idade tanto à medida que vai avançando a idade, essa atividade cai de novo, e durante a gravidez, principalmente nas primeiras até 20 semanas ou menos semanas. Então, a primeira fase da gravidez parece que apresenta uma redução do ciclo da atividade da creatina aí. Então, daí você vê, por isso que ele está falando, os autores falam que um momento aí você, por exemplo, ofertar suplementação de creatina, por exemplo, na gravidez, tá? E aí, então, a partir de modelos, aqui no caso agora, a partir de modelos com roedores, o aumento da atividade da creatina quinase, que nem mostra assim, né, ele flutua junto com os estrogênios, né? Aí fala, por exemplo, na fase folicular, que é o que está aqui, ó, fase folicular, tem um pico, né, quando o estrogênio está mais alto, e aí ele na fase lútea, que o estrogênio está mais baixo, ela reduz também, aí durante a gravidez, e na transição para a menopausa, que não tinha falado na transição para a menopausa, né? Então, e aí ele fala, o estrogênio é considerado um regulador master, né, fundamental da bioenergética, né? Então, daí é talvez por isso que ele está mexendo aí com a creatina quinase, né? Então ele aumenta da população e vai até o fim do ciclo, tá? E aí ele fala, olha só, o que eles falam aqui, ó. Então, tanto o catabolismo de proteína como a oxidação, eles estão aumentados na mulher, eles estão aumentados aqui na fase que o estrogênio está alto. Por outro lado, o armazenamento de carboidrato tão baixo. Então, uma ideia aí no ciclo menstrual é ajudar a suplementar com creatina para tentar ter um efeito sparing, um efeito poupador de proteínas, ao mesmo tempo que vai compensar, ajudar nessa situação aí que está difícil regular, aumentar o glicogênio muscular. Então, né, olha, eles falam, dado dado o aumento do turnover, né, de proteínas e os desafios para saturar o glicogênio, porque a oxidação e a degradação estão altas, enquanto o armazenamento do carboidrato está mais difícil, está reduzido, a suplementação poderia ser uma estratégia efetiva na fase lútea, para tentar mexer com o desempenho da fase lútea, tá? E aí eles começam a falar, por exemplo, de vários estudos. Então, olha que interessante aqui, né? Só para mostrar como eles calcularam isso aqui, para você entender.
Então, eles fazem lá, suplementação de creatina crônica, né, quanto tinha de creatina antes, quanto tinha depois, vezes 100, e faz uma taxa, né, um ratio aqui, dividindo por grupo placebo. Então, basicamente, a ideia que ele fala aí é o seguinte: se o estudo mostra que a suplementação de creatina em termos de performance, o índice que atinge passa de 100, é porque o efeito foi positivo, tá? Então ele explica isso, ele passa, os autores explicam, opa, o tempo aqui deu, então vou acelerar que o negócio aqui tá feio, né? Então, eles explicam isso. Então você vê aqui, ó, creatina suplementação para força aumentou, todos esses trabalhos aí são crônicos, tá? Olha aqui, desempenho de exercício, a maioria também passou da linha do 100, tá? E olha aqui no desempenho esportivo, só esse aqui que não deu positivo. Então, lógico, eles falam que ela é eficiente, então, para atividades de alta intensidade, curta duração, ou séries repetidas, várias séries, né, estilos, séries de alta intensidade, no treinamento de força, né? Aí ele fala, por exemplo, eles falam da outra coisa que eles falam, considerações da creatina durante a gravidez, né? A demanda metabólica para o desenvolvimento e crescimento, por exemplo, dos tecidos do próprio feto, inclusive de tecidos, por exemplo, como a placenta, daí aquela ideia que a gente lembra, acabei de falar, que durante as primeiras, até as 20 semanas, está muito baixo o estoque, então eles acreditam que o aumento da demanda energética, né, para produzir esses tecidos é um fator que leva à diminuição da creatina, e daí o que eles acabaram de falar da ideia de suplementar com creatina na gravidez, tá? Principalmente aí no caso seria no começo da gravidez, né? E olha que outra coisa interessante, por que também dessa coisa de suplementar com creatina? Eles falam que tem estudos mostrando que os estoques reduzidos de creatina na gravidez têm sido associados com nascimentos de baixo peso e nascimentos prematuros, tá? Então aí é uma coisa interessante, né? Aí, evidências de animais, né, da suplementação de creatina então, essa coisa do nascimento prematuro e com baixo peso é em humano. Agora, em animais, também se mostra que a suplementação de creatina é bom para a formação neural do feto, né? Aumenta a captação de creatina pelos neurônios, dando suporte à integridade das mitocôndrias dos neurônios, tá? Então, e aí, voltando para os estudos com os seres humanos, acredita que a suplementação de creatina durante a gravidez pode reduzir complicações pós-parto, tá? Aí eles vão para outra sessão, considerações para mulheres pós-menopausa. Então, claro que durante a menopausa reduz o estrogênio, isso vai ter feito na diminuição de massa óssea, massa muscular, na força, que é a de apneia, né? Então, tem sido feitos estudos e sugerindo que essas concentrações reduzidas dos estrogênios não estão só ligadas à redução de massa muscular, óssea e de apneia, mas também aumento de estresse oxidativo e de inflamação, né? E aí a ideia da creatina, a creatina poderia ajudar aí no caso, no treinamento de força, porque a mulher vai precisar de massa óssea, vai precisar de massa muscular, está sem força, a creatina ajudaria, e ajudaria nesse contexto aí justamente para minimizar essa inflamação e estresse oxidativo. Então, aí eles falam, olha, a suplementação de creatina pode funcionar como uma contramedida, né, na parte muscular, óssea e força, na menopausa, e também ajudar na redução da inflamação, do estresse oxidativo e de marcadores de reabsorção óssea. Quer dizer, provavelmente ao corrigir a questão da diminuição de força, botar o indivíduo para fazer, a mulher para botar exercício, fazer exercício e tal, reduz, né? Porque é mais fácil você pensar naquela coisa, aumento da força da massa óssea e muscular, é mais fácil de entender. Mas como que afeta a inflamação, como afeta a produção de radicais livres, né? O estresse oxidativo, excesso de radicais livres. Provavelmente, ao submeter o exercício, regulariza o metabolismo ali, com esse treinamento, a força, tudo, e indiretamente ajuda na inflamação ou em marcador de reabsorção. Embora eu já tenha visto também trabalhos dizendo que a creatina tem propriedades antioxidantes, tá? Então, suplementação de creatina. Outra coisa que eles têm visto também, através de outros estudos, por exemplo, com animais, que a suplementação de creatina tem sido ligada ao aumento da atividade de células satélite, fatores de crescimento IGF, fatores de transcrição miogênica, ou seja, através de estudos animais, sugerindo que a musculação seria beneficiada através dessas alterações do célula satélite, IGF, tal, que seriam os mecanismos por meio do qual a suplementação reduz, né? E geralmente a maior parte dos poucos estudos que tem com musculação, creatina na mulher pós-menopausa associa o treinamento de força, né? E aí
as 2 sessões finais aí, que eu já estou passando uns 14 minutos, eu queria fazer menos, mas é um trabalho, eu reduzo só para você ter uma ideia aqui, resumir 6 folhas desse trabalho, eu tô na 5ª, tô quase indo pra 6ª, e aí, só que a 7ª, na verdade, a 7 é bem pequenininha. Então, depressão e humor. Olha que interessante, ó, taxa de depressão nas mulheres, vamos ver aqui, já vamos ver, vamos ver nos números aí. Taxa de depressão na mulher é 2 vezes mais alta do que nos homens, né? A depressão. E a severidade, olha que interessante agora, a severidade dos episódios de depressão tem sido associados com baixa concentração de creatina e creatinofosfato na matéria branca. Não tem a matéria cinzenta, que são os corpos celulares, lá, a soma do neurônio? A matéria branca são os axônios, são os tratos, né? As vias ali, os axônios. Então, sugerido a baixo conteúdo de creatina nos axônios, estão sugerindo uma relação aí do conteúdo de creatina do cérebro, do metabolismo de creatina do cérebro e depressão. Né? Então, ele fala que a creatina fosfato poderia estar ligado a uma reação química do cérebro. E olha que interessante, já foi demonstrado que a energia do cérebro ela aumenta em situações de estresse, de depressão. Então, a mulher parece que usa mais creatina fosfato em situação de estresse, depressão. Inclusive, esforço mental aumenta o uso de creatina, tá? Então, aí a ideia seria fornecer creatina para o cérebro para atender essa demanda e melhorar o... Então, eles falam vários pontos aí do trabalho, eles falam que a creatina, então, criaria um ambiente pró-energético no cérebro, tá? Então, relatos de estudos mostrando que as mulheres apresentam menores níveis de creatina fosfato no cérebro. Elas precisam de mais creatina, né? Então, a atividade está aumentada e acaba reduzindo, né? Particularmente no lobo frontal. E o lobo frontal controla o quê? Humor, cognição, memória, emoção, entre outras coisas, né? Então, a suplementação de creatina poderia ser mais eficiente nas mulheres para fornecer esse... Porque o homem não tem essa parte, né? Essa mudança não tão constante como a mulher, no caso da depressão. Oferecendo um ambiente pró-energético, né? E olha, os estudos contra os depressivos e creatina têm mostrado o score de redução de depressão. E aí, última coisa, a cognição e sono. Ele fala que a atividade cerebral ela leva ao aumento rápido da creatina, então reduz o nível de creatina, né, para manter o ATP. Então, a atividade cerebral usa ATP e leva a uma redução rápida da creatina. Portanto, durante o período de elevado estresse mental, exige maiores concentrações de creatina para manter o turnover de ATP. A suplementação poder ser útil. Então, ele fala assim, a suplementação de creatina em seres humanos tem demonstrado consistentes melhoras no desempenho cognitivo e da função do encéfalo, além de reduzir a fadiga mental de tarefas estressantes. Né? E aí ele fala também que as mulheres estão mais sujeitas a perder o sono em situações de estresse. Então, a ideia da creatina para melhorar a situação do sono. Ó, mulheres, e olha que interessante, as mulheres processam o estresse diferente do homem, normalmente se envolvendo em multitarefas, e também são mais suscetíveis à privação de sono durante o estresse, durante a gravidez, demandas por causa das demandas pós-partos, e distúrbios do sono na menopausa. Então, o que a gente está falando o tempo todo aí, último, né? As mulheres parecem mais suscetíveis à privação aguda e crônica de sono, né? Então, aí a ideia é que assim, a mulher tem mais depressão, a creatina ajudar nessa situação aí, tá? E essa última coisa são as estratégias de dosagem, né? Que você basicamente tem uma estratégia que você pode fazer os 20 gramas por dia lá, dividido em 4 doses de 5, e depois faz uma manutenção 5 gramas, ou você pode fazer uma fase direto de dar 3 gramas. Só que isso aí vai demorar 3 a 4 semanas, aqui você vai fazer em uma semana. Isso aqui é mais... Se consegue, ou seja, fazendo uma fase de sobrecarga e depois uma fase de manutenção, ou você já começa com uma dose que seria a dose equivalente à de manutenção, e depois de algumas semanas você tem a saturação. E aqui, uma coisa bem interessante, eles sugerem aqui uma dose de saturação, de suplementação para saturar o nível cerebral, né, encefálico, de creatina. Né, tanto como você vai fazer isso, né? Por quê? Porque a creatina, que a gente está falando, né? A mulher precisa de mais no cérebro. Então, não só as mulheres, aí ele cita vegetariano, mas nesse contexto todo, mais suscetível à depressão. Quando está com estresse mental, todo mundo aumenta a demanda por creatina, a mulher também, óbvio, né? E aí a mulher, ela vai ficar, quando ela ficar estressada, quando tiver uma demanda, ela vai perder o sono, isso aumenta o metabolismo cerebral, é mais importante a creatina. Então, basicamente, gente, aí eu pus a She-Hulk, né, a mulher Hulk. Bem, basicamente a ideia desse trabalho é muito interessante porque gostei muito do trabalho, saiu em janeiro de 2021, mas achei interessante porque ele fala da creatina, mas ele fica muito pouco, ele fala bem rápido, assim, até, ele tem as sessões, né,
do ganho de força, de desempenho esportivo lá, da hipertrofia, aquela coisa toda, mas ele é muito interessante, ele aponta, explica o porquê que a mulher poderia tomar em função do ciclo menstrual, poderia tomar, e aquela associação bacaníssima lá com o estrogênio, bacaníssima, acabei de inventar, né? Na transição para a menopausa, na questão da cognição depressão, que a mulher é mais suscetível, na questão da privação do sono. Então, é um trabalho muito bacana, porque o que ele está fazendo aí é bem propor uma diferenciação do porquê e da forma de usar creatina para as mulheres, ok? Espero que vocês gostem. Até um próximo vídeo aí. Curte, comente, compartilha. A ideia era fazer um vídeo de 10 minutos, acabou ficando 20. Me desculpe, mas é que o trabalho é bem bacana, tem muita coisa. Você viu que eu falei rápido que nem um cachorro, né? Mas mesmo assim não deu. Tá ok? Um grande abraço, assista que vale a pena. Tchau, tchau.